Então vamos dar prosseguimento aqui. Dr. Carlos Cavenaghi, médico do serviço de endoscopia aqui do Hospital 9 de Julho, vai apresentar mais um caso. Boa tarde. Eu vou apresentar um caso clínico. Um paciente do sexo feminino, idoso, procedente de São Paulo, da entrada aqui no pronto-socorro do hospital em fevereiro de 2015, com queixa de dor e distensão abdominal. O exame físico geral dela estava sem alteração, só o abdômen, que estava distendido, tenso, doloroso a palpação, DB negativo, ruídos aumentados. Sinais vitais sem alteração também. Um pouco taquicárdica, acredita-se que por conta da dor. Foi solicitado uma colonoscopia para ela, que foi vista essa lesão na região do sigmoide, uma lesão vegetante, subestenosante. A conduta foi a sigmoidectomia, foi dado como diagnóstico abdômen agudo obstrutivo. Conduta foi uma sigmoidectomia com anastomose coloretal primária e uma ileostomia protetora, conforme já foi discutido hoje durante o dia inteiro. Foi submetida a uma quimioterapia adjuvante por 6 meses, passando bem por esse processo, sem nenhuma intercorrência. O anátomo veio um adenocarcinoma invasivo, moderadamente diferenciado, estadiando em T4. Tá? Depois de 6 meses, foi feita uma colonoscopia de controle para o fechamento da ileostomia dela. Porém, nessa colonoscopia, ela tinha a 8 centímetros a anastomose coloretal, que estava pérvia, e 10 centímetros acima dessa anastomose tinha uma estenose circunferencial com uma mucosa de aspecto hiperemiado que impedia a progressão do aparelho. Então, não era uma estenose de anastomose, era acima da anastomose. Foi feito biópsias, que não veio nada de significativo. Foi realizada, então, foi reprogramada a colonoscopia dela, foi passado o aparelho pediátrico, feita a dilatação com balão e a passagem de uma prótese metálica o tamanho da estenose era de 6 centímetros e foi passada uma prótese metálica dilatado para 15 milímetros e passado uma prótese metálica de 12 por 20, 120 milímetros por 20 milímetros. A paciente evoluiu bem. Após 3 meses, foi feita uma nova colonoscopia nela, na tentativa de retirar essa prótese, porém não teve sucesso. Tentou se dilatar de novo, tentou tirar a prótese, conseguiu se descolar um pouco da porção distal da prótese, mas a porção proximal estava completamente aderida e recoberta por mucosa. Então, em agosto de 2016, ela foi reoperada. Na cirurgia, essa região da pelve tinha um aspecto de colite isquêmica. Foi retirado todo o colo esquerdo dela, retirado inclusive essa região que tinha prótese. Foi feita uma anastomose do transverso correto, jogaram o transverso lá para baixo, e foi fechada a ileostomia dela. Isso em agosto de 2016. Após um mês, ela voltou no pronto-socorro com uma nova queixa de dor e distensão abdominal. Como já se era conhecido o caso, foi solicitada uma nova colonoscopia. No raio-x do pronto-socorro, ela tinha uma distensão importante, gasosa, de colo, com nível hidroaéreo, e foi pedida uma nova colonoscopia para ela. A primeira não conseguiu fazer por conta do preparo, internou, fez só preparo retrógrado e repetiu a coluna. Na coluna, ela veio agora com uma estenose da anastomose. E em função desse quadro, dessa estenose, já tinha sido retirada a prótese, ela já tinha um transverso anastomosado no reto, já era a segunda situação de estenose, provavelmente também de origem isquêmica, que nem a primeira. Foi feita uma nova, não tentou se dilatar, foi feita uma nova abordagem cirúrgica, refez a ileostomia, porque não quiseram mexer na pelve, porque tinha um grau de fibrose importante. Importante salientar que não tinha aspecto de doença recidivante na região da anastomose, só mesmo a fibrose. Refizeram a ileostomia dela. O paciente evoluiu bem, ileostomia funcionante, sem queixa.
faz acompanhamento ambulatorial e até segunda ordem não tem programação cirúrgica, vai manter com essa ileostomia. Eu fiz umas buscas de trabalhos, tem um trabalho que foi feito em 2014, ele fala, foi seguido 107 pacientes no período de 4 anos, né? Aqui mais para a gente lembrar dos principais locais de tumor. 51% era reto sigmoide, 19% transverso, 12% ascendente, 11% descendente e 5% dos casos eram os tumores sincrônicos. O tratamento principal foi a ressecção do tumor com colostomia, em 85% dos casos. Em 10%, uma ressecção de tumor com anastomose primária. E só uma colostomia de alívio, né, sem ressecção de tumor, por uma provável lesão avançada, em 4% dos casos. Uma outra trabalho importante de Giorgio diz de 2004 que as estenoses benignas podem ocorrer em 5 a 20% das anastomoses coloretais. E o tratamento geralmente é a dilatação endoscópica mesmo, em alguns casos a passagem da prótese. Esse outro trabalho de 2005 diz que a anastomose mecânica tem maior chance de apresentar a estenose. Esse outro aqui de São Paulo, de 2004, a estenose pós-cirúrgica, a complicação por estenose pós-cirúrgica é de 1 a 13% dos pacientes, e o tratamento geralmente com a dilatação, o tratamento com a endoscopia geralmente é a primeira opção. A estenotomia, seguida de dilatação, muitas vezes a infiltração de corticosteroides, geralmente em 100% dos casos resolve o problema. O uso de grampeadores na confecção de anastomose coloretal tem permitido a realização de anastomose mais baixa, ao mesmo tempo, porém, causa aumento da incidência de estenose nas anastomoses. Os autores relatam um caso de obstrução intestinal baixa por estenose de anastomose mecânica, tratada sem laparotomia, e a técnica consistiu na ressecção da zona estenótica com uso de grampeador circular aplicado via anal. Acredito eu que seja semelhante à cirurgia de prolapso retal ou de hemorroida. E essa técnica demonstrou ser simples e eficaz quando a estenose é bem baixa, né? Obrigado. O grande problema nesse caso, que não era uma estenose de anastomose. Era uma paciente que tinha um segmento de 6 centímetros, 8 centímetros de estenose segmentar complexa, né? Numa área que não se conseguia progredir e era um segmento isquêmico, né? Então começava um pouquinho acima da anastomose. Então era um segmento isquêmico, então era uma estenose segmentar complexa. Aí nós tentamos colocar a prótese, colocamos até durante o exame de colonoscopia, né, sem radioscopia, né, passamos o fio guia e passamos a prótese, uma vez que a anastomose era relativamente baixa. Né. O paciente evoluiu bem, relativamente bem. Só que houve como o segmento era isquêmico, o resultado não foi bom. Deu uma reação hiperplásica extremamente acentuada e a gente não conseguia localizar mais nem a borda distal, nem a borda proximal da prótese. E daí nós achamos que, como era um segmento extenso, com uma estenose importante, e provavelmente se evoluir relativamente mal, a gente não insistiu muito na remoção endoscópica da prótese e encaminhamos para ressecção cirúrgica. E pelo jeito ela voltou a fazer uma estenose. Se for só da anastomose, o resultado com dilatação deve ser bom. Se for outra vez um segmento isquêmico, vai ser complicado de novo. Pelo jeito, parece que é só na anastomose. Espero que tudo corra bem aí, né, Então vamos passar para o próximo caso.